Vamos lá então, segunda aula de sombreamento, beleza? Na primeira aula eu expliquei algumas coisas bem básicas para vocês, tá? Mostrei o nosso modelo que a gente já viu nas aulas anteriores e a gente vai seguir aquele padrão, tá? Falei também sobre formatos, né, de sombras. E sempre a gente vai utilizar esse método de a sombra, ela sempre vai ser do mesmo formato do objeto, tá? Então aqui eu vou dar um exemplo bem prático. O exemplo hoje vai ser com o apontador, tá? Então se vocês perceberem, aqui cria uma mancha de sombra, tá? E se eu tenho dois objetos, vão ser duas sombras. E dependendo da intensidade da luz, quanto mais próximo a luz estiver, mais forte vai ficar e essa sombra elas serão projetadas, tá? E se eu colocar um segundo objeto, a sombra ela vai ficar um pouquinho maior, tá? Se vocês perceberem. E se eu colocar um terceiro objeto em cima, essa sombra ela vai se alongando, tá? E vai aumentando e dominando mais o espaço, né? Então, quanto mais objetos tiverem aglomerado, maior vai ser essa sombra, tá? E quanto maior for o objeto, maior vai ser a sua sombra, tá? Então aqui eu coloquei um estojo preto e vocês perceberam que na lateral tem uma sombra, tá? E é isso. Fechou? Aqui agora a gente vai pegar, dar continuidade nesse desenho, colocando sombras, tá? Então aqui eu tenho uma parede aqui, ó. Essa parede ela vai fazer uma sombra. E essas sombras elas vão se encontrarem, tá? Certo? É a sombra do fundo, tá? E esse fundo ele tá atrás do personagem. Se vocês perceberem, aqui eu tenho alguns blocos da parede, tá? Então eu posso dizer que são tijolos. E o tijolo, ele nunca é retinho, tá? E ele sempre faz uma sombra. Porque às vezes pode ter um tijolo que esteja quebrado ou alguma coisa do tipo. Ou que saiu um pedacinho, uma lasca dele. E aí ele meio que ele cria uma sombra, tá? Então eu vou simular esta sombra aqui dele. Tô ficando sem voz. Nesse cantinho aqui vai ser um cantinho mais escuro, certo? Então aqui eu posso vir escurecendo todo, né? E eu posso ir aumentando e depois suavizando, tá? A sombra. Porque vão ter pontos aonde a nossa sombra vai estar mais forte e aonde a luz vai estar mais forte, aí a sombra fica bem fraquinha, tá? E aonde a sombra fica fraca, a luz fica forte, onde a luz fica forte, e assim vai indo. Perceba que aqui eu trabalho
com cuidado, ó. Mas ao mesmo tempo, eu não acarco o lápis, tá? É bem suave mesmo, porque eu não posso deixar o lápis com a mesma cor, porque é uma sombra, tá? A sombra ela não é escura, ela é cinza. Então o traço do personagem, do cenário, tem que ser mais escuro do que a sombra, tá? Porque senão você não vai ter sombra, né? Então eu trabalhei aqui, né? Eu já trabalhei aqui, agora aqui, e agora eu vou fazer esses maiores. Esses maiores eles precisam ser bem mais suavizados, tá? Eu não quero fazer ele com uma sombra muito manchada, né? Então eu vou direcionar essa sombra toda em um canto só, tá? Se vocês perceberem, ó, eu vou localizando ela tudo num canto só. E seguindo e respeitando esse padrão, tá? E trabalhamos aqui com três tipos de sombras diferentes, tá vendo? Sombra de tijolinho, sombra só de um lado, triangular e uma sombra em X, tá? E é isso. Trabalhar a sombra desse personagem aqui, tá? Aí. Sombra bem simples. Ela tá correndo atrás do personagem. E é isso. Aqui, ó, eu jogo bem, tá? Tá vendo, ó? Bem solto, bem jogado e trabalhando degradê. Então aqui vai ser um branco, aqui vai escurecendo, tá vendo? Então eu vou puxar isso. É live? Não, é aula.
Segunda aula de sombreamento. Tá vendo? Então a gente trabalhou a sombra do chão, a sombra da parede. E a sombra. Então a gente sempre vai seguir essa linha de raciocínio. Para tudo vai ter sempre sombra, tá? O segredo da sombra é o seguinte: você tem que ter duas cores e dois tons diferentes da mesma cor, tá? Você tem que ter um preto bem escuro, que no caso você vai fazer ele com uma caneta, ou com tinta, ou com lápis preto, tá? Isso aqui é preto, esse é lápis preto, certo? Isso aqui é lápis cinza. Lápis 6B, 2B, HB, lápis feito de grafite, de petróleo, é cinza. Lápis de cor preto é preto. Caneta preta é preta. Lápis não é preto, tá? No lápis você consegue cinza. Cinza médio, claro e escuro. Então você precisa do preto. O traço tem que estar preto, tá? E aí depois você consegue trabalhar o cinza. Se você ficar tentando fazer tudo no lápis, não vai dar certo. Por isso que alguns desenhos não evoluem. Porque você só está usando cinza. Você não está usando a escala tonal, tá? Você só está usando cores. Cores que não é para ser utilizada. É só cinza. Aqui, ó, eu vou seguir aquele nosso desenho, tá? Dos bonequinhos lá. Então eu vou sombrear todo esse lado dele, certo? E no começo às vezes pode parecer, mas vou deixar um pedaço branco. O branco faz parte, tá? Ele é obrigatório, tá? É obrigatório você ter o branco. Beleza? Então fica a dica aí. Atrapalha muito. E aqui, ó, eu já fiz isso, certo? Aqui nela, geralmente nessa parte aqui dos olhos, como é uma parte mais funda, ela sempre vai ficar sombreada, tá? Principalmente se o personagem utilizar algum tipo de maquiagem, também vai ficar bem visível, tá? Você tá chorando, Raiz? Ah, falei, ué, tá chorando por quê? Sou uma pessoa tão boa, um esposo maravilhoso. Oxe, nem falei nada. Aí, aqui eu vou trabalhar também, tá? Aqui eu vou fazer aquele triângulo que a gente costuma fazer, tá? Do personagem. Se vocês perceberem em algumas fotos, realmente isso existe, tá? Eles fazem um triângulo no rosto. E eu vou seguir também, tá? Eu vou seguir esse triângulo, porque eu gosto bastante desse resultado, desse triângulo. Eu vou puxar aqui. Eu só tenho que tomar cuidado para não carregar demais de sombra, tá? Senão pode parecer um horário, um ambiente que não
tem nada a ver com o que realmente era para ser, tá? Mas isso é normal. Com o tempo, vocês vão começar a desenvolver habilidades técnicas para calibrar a quantidade correta mesmo de sombra. E quem define a luz e a sombra é o artista, tá? No caso é você. Então eu escolho e se não ficar legal, eu faço de novo, sabe? Eu tento muito e é isso, né? Vocês também têm que se explorarem, sabe? Tentar dar um passo a mais, né? Se desenvolverem e sair pra prática, né? Então passa a caneta, certo? No desenho. Tá com preguiça de fazer o desenho 2 vezes? Arruma uma impressora. Arruma uma impressora, imprime o desenho que você já fez. Aí provavelmente ele vai estar escuro, tá? Porque a tinta da impressora é tinta mesmo. E aí você trabalha o lápis, sabe? Vai trabalhando o lápis lá. Aqui é um estudo que eu estou fazendo, tá? Mas também serve como aula. Então já aproveito e já mato 2 coelhos com uma paulada só. Já gravo a aula e já faço o procedimento, tá? Não tenho vergonha de aparecer, de mostrar, porque eu não tenho sorte. Vamos ser bem sinceros, não tenho muita sorte. Mas isso não quer dizer nada. Aqui eu vou trabalhar um bem solto mesmo, tá? Trabalhar o fundo aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Já ficou o fundo ali. Trabalhou. Sem novidade. Aqui eu vou... Tá vendo? Essa mão que tá atrás, essa mão que tá na frente, ela faz a sombra na mão que tá atrás, tá? Então, já que ela faz a sombra, então vamos fazer jus à sombra, né? Já que aqui tem sombra, tá vendo? Aqui tem que ser luz, tá? Porque eu não consigo fazer uma sombra fazendo uma sombra na sombra, entendeu? Então, tipo, sempre onde vai ter luz, lado oposto, sempre tem sombra, tá? E sempre onde tem sombra, o lado oposto, sempre vai ter luz. Porque a luz e a sombra, eles vão sempre se encontrar, tá? A luz vai sempre encontrar na sombra e a sombra vai encontrar na luz. São territórios, né? Onde um território termina, o outro começa, certo? Aqui é até bem interessante porque esse personagem eles estão de costas e geralmente é bem difícil mesmo eu fazer sombras na costa, tá? Se vocês perceberam, até agora eu não usei borracha porque eu não tive necessidade de utilizar borracha, mas aqui eu senti que o tom ficou muito mais alto do que deveria. E então eu vou usar só um pouquinho a borracha para dar uma baixada, né, no cinza do lápis. E aqui eu vou continuando. Tô com 6B, agora eu vou mudar, acabei de mudar de lápis, tá? Agora eu tô com 2B, para mim fazer umas outras sombras mais suaves, digamos assim. E
aqui agora eu vou trabalhar a pressão de mão, tá? A pressão de mão sendo mais sutil, mais levinho. Tá vendo? Principalmente nesse pedaço aqui, ó, onde que encontra o braço, né, e a cintura, vai ter uma parte onde vai ficar mais escura, tá? Isso eu não sei se essa parte vai ser tão grande. É isso. Tá vendo? Mas principalmente aqui, ó. Aqui vai ficar escuro, tá? Bem aqui, ó. Tá vendo? Onde a mão, né? O braço, ele vai fazer uma sombra na cintura. Então é muito disso, né? De você observar e entender o que está fazendo sombra e aonde está fazendo sombra e por que que faz aquela sombra. Isso você consegue descobrir observando e vivendo, né? Porque às vezes o que eu ensinar para você vai ser muito útil, só que quando você viver aquilo que eu te ensinei, aí você vai falar, agora faz sentido. Sabe? Porque tem que fazer sentido para você. E a partir do momento que você não experiencia, que você não vive aquilo, você fica meio perdido, né? Então, luz e sombra é olhar tudo que tem ao redor da gente. Sempre vai ter luz e sombra. O melhor exercício que você pode fazer de luz e sombra é pegar o seu celular, apontar apagar a luz e começar a apontar a lanterna para alguma coisa, para qualquer coisa. Ou então usar a luz do sol, aí você vai ver qual é a sombra que ele faz na árvore, qual é a sombra que ele faz na sua casa. O seu telhado vai fazer uma sombra no chão, que se você olhar para você, você vai fazer uma sombra, seu cachorro faz uma sombra, a planta vai fazer uma sombra, tudo faz sombra. Então, se tudo faz sombra, por que o seu desenho não tem sombra? Sabe? É isso. Se a vida real tem sombra, a sombra ela traz tridimensionalidade pro desenho, né? Traz mais realismo, mais isso é de verdade, sabe? Então você tem que trazer ela a seu favor e se desenvolver, né? E desenvolver a sua técnica na mesma medida. Obrigado a todos. Quem está vendo essa aula gravada pelo curso, tamo junto. As dúvidas que vocês tiverem, vocês podem passar, tá? Na próxima aula a gente vai dar continuidade. E é isso. Para a aula não ficar muito longa, 1 hora de aula também ninguém merece, né? Eu já faço as aulas com 25 minutos estourado, que é para a pessoa assistir acelerada e aí dá 10 minutos no máximo
porque é o tempo que muitas pessoas têm de retenção, né? Porque, assim, às vezes o vídeo tem 3 horas ali e não é muito legal, sabe? E se eu consigo matar um conteúdo em 1 hora, não tenho por que estender ele, né? Para em 2 horas, tal, é muito longo. E aí, a vantagem de poder assistir depois, né? Assistir gravado, é essa, né? Que depois você assiste no seu tempo. Aí fechou. É isso. Agora eu só vou finalizar aqui. Não vou fazer cenário no fundo. Talvez sim. Tô pensando seriamente em fazer. Mas é isso. Valeu. Espero que vocês gostem. Tamo junto. E até a próxima aula. Falou!